falar aqui, que seja direcionada no coração das pessoas, como uma flecha, Pai, projetada para o alvo. Senhor, que essa conversa não possa ser simplesmente uma conversa, mas que possa ser uma ministração ao coração das pessoas que vão assistir. Nós te declaramos e dependemos de Ti, Pai. A nossa total dependência no Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Tira, Senhor, de nós todo nervosismo e que o Senhor possa nos conduzir, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bora? Bora lá. Valendo. Já tava valendo. É um corte já. Então vamos lá, nós estamos aqui no podcast da Lagoinha, nos estúdios Merak. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês que vocês pudessem seguir lá, @Lagoinha. Eu vou colocar o óculos, que depois dos 40 a gente começa a usar óculos. Então eu tenho tudo marcado aqui, ó. Lagoinha Loanda, @Lagoinha Loanda, no Instagram e no YouTube também. A Merak também, Merak Produções, você procura no YouTube. E Merak's Produções Brasil no Instagram. E nós estamos aqui hoje com um convidado especial, que é o Bruno. O Bruno é da Lagoinha de Maringá. Isso. E aí eu vou passar para ele, para que ele possa estar se apresentando, para a gente conhecer, para a gente estar começando a bater esse bate-papo. Bruno, contigo, Bruno. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui nesse podcast. Bom, meu nome é Bruno, faço parte aí da Lagoinha Maringá desde 2021, setembro de 2021. Logo faz 4 anos que eu faço parte desse ministério. Faço parte do Ministério de Louvor, coopero aí na liderança, né? Eu e minha esposa lideramos o Ministério de Louvor da Lagoinha Maringá. Sim. E é um prazer muito grande estar participando de um podcast da Lagoinha, né? É uma coisa que, para mim, assim, eu vendo a trajetória minha da Lagoinha, todos esses 4 anos aí, é uma honra estar participando desse podcast, ainda mais nessa igreja que está crescendo tanto, que é a Lagoinha Luanda. Muito obrigado pelo convite, você, o do pastor Calazans, e eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. E é um prazer ter você aqui com a gente, né? Pra gente também é tudo novo, é algo novo, como nós estamos falando na igreja, né? Uhum. É um momento novo nas nossas vidas. Pra mim também é um momento novo, estar aqui entrevistando alguém. É novo pra todo mundo. Pra todo mundo, nós estamos na novidade, então vai ser novo, realmente vai ser novo. Mas eu queria que você começasse, né? Eu queria saber de você, pra gente começar a ter esse diálogo, da onde vem o Bruno? Uhum. Eu sei que você já falou pra mim que você tem 27 anos, você se apresentou, que você é líder, mas e aquele Bruninho? Onde você nasceu? Quando você era aquele Bruninho, pititico, criança, que corria, fazia arte... Aonde que você nasceu, morou? Como que foi a sua idade como criança? Então, primeiro de tudo, eu não sou famoso. Então, prazer não. Eu até brinquei esses dias com a minha esposa, eu falei, não, a gente não tem não tem nenhum testemunho, assim, né? Algo louco que aconteceu na minha vida, né? Até acontecer algo recente aí, que logo a gente bate um papo sobre isso. Sim, vamos chegar lá. Mas o Bruninho, quando eu era pequeno, eu nasci em Maringá, Paraná, né? Vivi minha infância toda em Maringá. Fui conhecer outro estado depois de velho, com meu sogro tá aqui, o pastor Paulo. A gente foi pra São Paulo, fui conhecer outro estado depois de velho. Lembra que o combinado é falar bem do sogro. O melhor sogro do mundo. Gente, pastor Paulo é o melhor pastor do mundo, o melhor sogro. Gente, se vocês verem o tamanho do homem que tá aqui, porque ele tem que falar bem na marra. Segurança. Mas eu fui conhecer outro estado depois de velho, então sempre vivi minha vida toda em Maringá, né? Não tem essa vivência de outros lugares, né? Mas o Bruninho, ele sempre foi um menino muito arteiro, né? Eu sempre apanhei muito da minha mãe, era algo que, assim, você me vê quando eu criança, a gente tava até conversando, você falou, não, você é calmo, né? Quando eu era criança, eu não era, não. Então você aprendeu a ser calmo. Aprendi a ser calmo, né? A vida me ensinou a ser calmo. Ou você ficou calmo depois que casou? Então, acho que eu fiquei pior depois que eu casei. Menos calmo ainda, né? Porque a mulher desacelera, né? Não, brincadeiras à parte, minha esposa, Carla, um abraço. Ela me ajudou muito. Então vamos fazer o seguinte, olha pra câmera e manda um oi pra Carla e fala assim, Carla. Meu amor, te amo, um abraço. Nossa. Mas então, vamos lá. Então eu sempre fui essa criança mais arteira, espontânea, né? Sempre tive essa tendência a ser uma criança mais
dessa correria, né? Eu fui criança, eu vivi a minha infância, aproveitei minha infância, me machuquei, sujava os pés, eu apanhava da mãe, né? Vivia na rua, brincando, fazia arte, fazia atrapalhada. Então, assim, a minha infância, eu creio que foi uma infância muito interessante, né? Muito bem vivida, né? Foi criança? Fui criança. E quando você chegou a Jesus, quando você conheceu a igreja, foi nessa fase de criança ou não? Se eu não me engano, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, mais ou menos, a gente foi pra igreja... A gente teve o primeiro contato com a igreja evangélica, né? Vamos colocar assim. Minha mãe antes era da igreja católica, meu pai antes era da igreja católica, fiz catequese, né? Enfim, mas foi algo muito curto. Eu tive a minha infância basicamente na igreja católica, mas eu não me lembro muito dessa época. Sim, né? Eu me lembro mais porque a maior parte da minha vida foi como cristão, né? E, se eu não me engano, com 9 anos de idade, eu tive o primeiro contato. Não sabia muito bem o que era, né? Eu não entendia muito bem o que era. Pelo jeito, nem meu pai nem minha mãe ainda sabia. Também não sabia, mas a gente teve esse primeiro contato com a igreja evangélica, né? Com a igreja dessa com outra doutrina, outra religião diferente daqui. Diferente, exatamente. Então eu tive esse primeiro contato. Mas eu me lembro também, eu era criança ainda, 9, 10 anos, né? Eu era criança, eu me lembro de participar do Ministério Infantil e gostar muito, né? Eu me lembro quando eu era da Igreja Católica, tinha também um Ministério para crianças lá, né? Mas eu tinha muito medo de ir para lá. Não sei qual que era o receio meu de fazer parte disso, mas eu lembro quando eu fui para a Igreja Evangélica, eu já tive essa facilidade, eu já eu não sei se as pessoas abraçavam mais, se elas eram mais humanas no sentido de acolher mais as pessoas, né? Sim, e eu me senti muito acolhido e foi esse contato aí que eu tive na minha infância. Então aí você já entrou na juventude, na fase adulta, já pra juventude, pra ser jovem e adulto, tudo já na igreja evangélica. Na igreja evangélica, dentro da igreja, não quer dizer que eu... é aquilo, né? Eu fazia parte de um movimento, de uma religião, digamos assim, mas eu não conhecia Jesus ainda. Sim. Né? Eu ouvia falar, né? Eu sabia... Era fariseu. Era fariseu ainda. Né? Então, assim, eu não conhecia Jesus ainda, o Jesus que eu conheço hoje, né? E demorei para conhecer ele, né? Demorei para conhecer. Eu também tive uma experiência bem interessante sobre esse respeito. Eu fiquei na igreja até uns 15 anos, mais ou menos. Porque minha mãe era crente. Eu era o crente de tabela, sabe? Normalmente a mãe Você já viu falar que filho de pastor não é pastorzinho? Mas filho de peixe é peixinho, né? Peixinho. Mas então minha mãe forçava a gente ir na igreja e a gente ia. A gente gostava, eu participava do teatro. Então tinha muitas coisas que a gente fazia e gostava, mas eu não tinha realmente um encontro. Nunca tive um encontro com Deus. Eu tinha um encontro semanal com as pessoas que estavam na igreja, mas não com Deus, né? Sim. Então eu fiquei até os 15 anos. Aí os 15 anos eu saí, fui fazer outras coisas da minha vida e voltei depois com 22, quando eu casei. Que eu até contei a história aqui no podcast, né? Então, quer dizer, muitas das vezes nós somos puxados pelos pais, né? Mas claro. Eu acredito que foi a mesma coisa sua. Os teus pais não tiveram a sabedoria de dirigir você para Cristo. Sim. Achou que você já era... Até porque eles também não entendiam muito bem, né? Porque assim, você sai de um ambiente... muda totalmente o seu ambiente. Você vai para um lugar onde você totalmente... Tudo aquilo que você está vivendo é novo. Então, como é que eu vou falar sobre isso com alguém, né? Como é que eu vou expressar isso para alguém? Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo na minha vida, então eu também não consigo expressar para essa pessoa. Não dá para falar. Então assim, e por ser muito recente, né? E nessa época também meus pais passavam tava passando por alguns conflitos também ali, e assim, era tudo muito novo, né? Então... Eu fui conhecer Jesus mesmo, assim, sei lá, 8 anos atrás, vamos por aí. Então já vamos pular pros 8 anos atrás, então. Vamos pular quando você conheceu Jesus. Como foi essa experiência? Conta pra gente, porque cada um tem uma experiência diferente, né? Sim. Eu vou contar a minha pra antecipar, pra dar coragem pra você. Top. A minha, quando eu fui pra igreja, eu não era cristão, né? E mudei pra São Paulo, não era cristão, minha esposa me levou pra igreja. E eu era morava no interior, gostava muito de confusão. Então eu era muito bom de briga, inclusive, né? E eu falava assim, ó, ninguém põe a mão em mim e me derruba.
Que aquela época tinha o pessoal que colocava a mão na cabeça e ficava chacoalhando. E eu falei, com esse processo não vai me derrubar, porque eu já vou quebrar o peão, né? Já vai. E aí foi engraçado. Foi um chinês, não. Foi um coreano. Ele tem a maior igreja da Coreia. Uhum. Acho que é 5 mil membros que ele tinha naquela época. Mas ele era desse tamanhozinho assim, ó. Ele tinha 1 metro e... Ele não tinha 1,5 m. Nossa. E aí ele falou assim, quem quer receber? Quem quer... É isso mesmo. Estão falando aqui que é o Pochun, é esse mesmo. Aí... E ele falou assim, quem quer receber oração? Sabe aquela história? Ah, tô na igreja, não tô fazendo nada. Tô aqui perto da mulher que eu tô querendo namorar. Vou fazer uma média, vou lá receber uma oração, né? Vamos, sair. Ele falou assim, ó, todo mundo põe a mão pra frente assim. Eu falei, vai se lascar, porque a hora que ele põe a mão em mim, que ele queria me derrubar e empurrar, eu vou derrubar ele. O meu pensamento era esse, eu tava totalmente voltado a derrubar o homem se ele viesse me empurrar. Sim. Porque assim, era muito comum naquela época, né? Você empurra, lógico, você perde, né? Tem várias técnicas pra fazer isso. Ele fez assim, ó. E a hora que ele levou a mão assim, ó, pra pôr na minha mão, eu caí pra trás. E eu tentei mudar as pernas, o cérebro falava assim, põe a perna pra trás que você não cai, põe a perna pra trás que você não cai. O cérebro trabalhando pra não cair. Mano... E eu caí, não tinha uma alma viva atrás pra me segurar. Eu caí de costa. Eu fiquei assim, cara, eu não senti nada. Se eu falasse assim, eu senti alguma coisa, vi alguma coisa. Não, não vi. Mas eu fumava 2 maços de cigarro por dia e comi 1 quilo cada refeição. Nunca mais fumei e nunca mais comi 1 quilo de refeição. Isso que você tá falando, cara. Jesus me libertou naquele dia. A minha história de conversão foi essa. Isso que você falou, normalmente não é sobre cair. A gente teve uma ministração, pastor Sinésio lá de... Qual que é a Lagoinha lá? Canoas, Lagoinha Canoas. E ele, no Rio Grande do Sul, ele falou, ele deu uma ministração na Conferência do Espírito Santo esse último final de semana, e ele falou, não é sobre cair, não é sobre o quanto você cai, é o quanto você consegue se manter de pé. E o que te faz te manter de pé, né? Porque assim, normalmente, realmente, você tá num mover ali do espírito, você vai manifestar isso de uma forma corporal, sim. Você vai orar em línguas, você vai cair no chão, mas não é sobre isso, é sobre o quanto você se mantém em pé mediante as adversidades e mediante as situações da sua vida, né? E isso te gera um testemunho. Sim. Cara, que é tremendo. E agora conta o seu, como é que foi o seu? Que eu já antecipei o meu, né, pô? Bom, vamos lá. Assim, antes de eu contar meu testemunho, é importante saber por que eu não conheci Jesus há muito tempo atrás, né? Isso é legal. Porque assim, quando você... Na minha adolescência, eu fazia parte de uma igreja, né? E assim, eu creio que não foi me apresentado Jesus da maneira correta, né? E eu não quis buscar também. Eu eu quero que entenda assim, não é culpa de líder, não é culpa de pastor. Eu não tô me isentando, né? Sim, sim. Mas eu creio que não foi me apresentado e eu não quis conhecer Jesus da maneira correta, né? Então, o Jesus que eu conhecia era o Jesus do material, né? Tudo do bem, daquilo. O Jesus que te dá prosperidade, que não é mentira, é verdade. Você vai ser próspero. É dom de Deus. É dom de Deus, exatamente. Dom de Deus. Mas esse era a religião que me apresentaram. Então eu não conheci Jesus de verdade. Então, a ponto de eu ter um encontro com Deus e de eu me quebrantar e de eu, sabe, se sentir aquela presença real, né? Então eu comecei a tocar na igreja desde os meus 13, 14 anos, né? E nunca mais parei. Na verdade, parei um tempo, mas nunca mais desisti disso, né? Sim. E assim, era algo mais voltado para algo mais uma obrigação maior, entendeu? Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir porque convém eu estar na igreja. Então esse convém não me fez conhecer Jesus profundamente, né? Sim, sim. Você não conheceu o Jesus daqui, você conheceu o Jesus daqui. Daqui, exatamente. Perfeito. Não conheceu o Jesus que muda a estrutura de um homem. É o Jesus dos milagres. Você conheceu o Jesus que muda a estrutura física da pessoa. E assim, a estrutura social. Exatamente. Aquilo que me fez não conhecer Jesus, né, foi um dos motivos de eu às vezes, de eu ter me afastado um tempo da igreja. Sim. Então eu fiquei dos meus 13, 14 anos na igreja, assim, tocando, ativo, né? Com adolescente, fazia parte de teatro, né? Fiz muito tempo parte do teatro, o tempo todo fazendo parte do Ministério de Louvor. A gente tinha uma bandinha lá no Ministério de Louvor. E
com 20 anos, 19 anos, eu saio da igreja. E eu saí da igreja porque eu comecei a trabalhar numa empresa, e nessa empresa que eu trabalhava a carga horária era um pouco diferente, né? E foi nessa empresa que eu conheci minha esposa, que graças a Deus eu entrei lá, porque hoje eu tenho... E pelo que eu entendi, a sua esposa que você conheceu lá nesse lugar é a mulher do pastor ainda. É a filha do pastor, filha do pastor. O cara é corajoso, cara. Parabéns, ele não... parabéns. Você é admirável, cara. Você é admirável. Tá vendo, pessoal? Ó, a adolescência aí, ó. É isso aqui, ó, o padrão de qualidade que a gente precisa. Casar com a filha do pastor. E ela tinha visão, porque, né, eu não tava muito bem na fita, não. Mas eu saí da igreja com 19 anos, antes de conhecer minha esposa, tá? E nesse tempo, né, eu fiquei um pouco afastado, fiquei um ano e pouquinho ali afastado. E nesse tempo que eu fiquei afastado, eu fiz coisas ali, né? Aquilo que você sempre faz quando você se desvia, digamos assim, né? Sim. Mas no meu caso, eu não me desviei. Eu não conhecia Jesus mesmo, né? Então, assim, eu só saí da igreja, né? Não, você só parou de frequentar o Parei templo. de frequentar o templo. Porque já na igreja já não estava mais, perfeito. Só parei de frequentar o templo. E nesse tempo eu vivenciei coisas, me frustrei com essas coisas, até o ponto de eu conhecer minha esposa hoje, a Carla. A Carla, ela tem uma importância muito grande, porque tem algumas fases na minha vida que eu tive um encontro com Jesus, com Deus, né? Sim. E a primeira fase, o primeiro momento que eu tive esse encontro foi quando eu conheci minha esposa. Porque assim, pensa só, um cara que não quer nada, um cara que tá desviado, um cara que, sabe, só quer curtir, conhece uma pessoa, filha de pastor, né? Uma menina de Deus naquela época, e ainda é, né? Uma mulher de Deus. Ela fala, não, vamos, eu começo a conhecer ela, né? A gente começa a criar um vínculo. E assim, cara, ela me apresentou Jesus. A primeira vez que eu conheci Jesus, assim, né? Ela me apresentou ele e assim, eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, porque Amém. ela, e dos meus sogros, né? Do pastor Paulo e da pastora Sueli, porque o que me fez, né, continuar nessa caminhada que eu tô hoje, parte muito do princípio, parte muito deles, né? Dessa insistência da minha esposa acreditar e ter uma visão, né? Falar, não, ela gostava de mim, eu gostava dela, a gente tava naquele momento de paixão. Ela falou, não, vamos lá, vamos mudar. Ela me levou pra igreja de novo, né? Mas ainda assim eu não tava totalmente, assim, satisfeito com isso, né? Eu tava muito frustrado com a igreja, digamos assim. Sim, sim. Né? E assim, a igreja é um lugar ótimo, né? Eu não tô falando que não frequente uma igreja de forma alguma. Vá pra uma igreja. Vá pra Lagoinha, de preferência. De preferência, né? Mas nós estamos aqui no podcast da Lagoinha. E aqui em Luanda a gente tem uma Lagoinha. Tem uma Lagoinha. Então, e a Lagoinha é crescendo muito, né? Sim, crescendo muito. É o que a gente fala, a Lagoinha não para, né? Lagoinha... Foguete não dá ré. Não né? dá ré. A não ser do Elon Musk. Né? O Elon Musk quebrou com essa teoria, né, velho? Mas assim, o importante é que importante frisar, pessoal, quem tá nos ouvindo agora, a gente não tá aqui fazendo uma apologia à placa da igreja. Com certeza. Né? Não é essa Até porque questão. isso não leva a santidade. Sim, não leva. Você pode ir em qualquer igreja que você Sim. sinta bem. Uhum. Mas nós estamos falando para você da Lagoinha, porque a Lagoinha, se você está com o coração magoado, partido, aqui é um lugar de novos recomeços. Sim. E se você não conhece Jesus, é o lugar de novos recomeços. Sim. Ou para você que não conhece Jesus, é o lugar de novo começo. Uhum. De um começo. De um começo, né? E para você que já conhece, tá meio frustrado onde você tá, aqui é o lugar de novos recomeços. Amém? Amém. E Então, é isso lá. realmente, a gente vive um começo. Quando eu entrei na Lagoinha, eu vivi esse novo começo, né? Mas assim, como eu tava dizendo, né? Teve esse momento aí que eu conheci minha esposa, ela me apresentou, ela foi trabalhando comigo em cima disso, né? Até então era minha namorada. E aí ela me levou pra igreja de novo. Lá na igreja eu tive alguns... E aí ela te levou pra Lagoinha já? Não, ela levou pra outra denominação. Pra outra denominação. Uhum. E nessa denominação eu fiquei 5 anos lá. 5 ou 4 anos, mais ou menos, né, Paulo? E aí, bom, foi um momento muito bom. Eu voltei a servir no Ministério de Louvor, né? Meu chamado é o louvor. Então, assim,
Eu não tenho como, por exemplo, eu não sei fazer outra coisa a não ser ministrar, tocar no louvor. Então, assim, eu creio que é o meu chamado, né? E assim, eu tava sendo negligente com isso enquanto eu me afastei, né? E a gente voltou pra igreja, participava de pequenos grupos, né? Então eu tive. E assim, uma outra fase da minha vida onde eu tive um encontro com Deus de novo foi quando eu tava nessa igreja. Eu participei de um acampamento, né? Que teve lá. E nesse acampamento foi a primeira vez que eu tive um contato assim, com o Espírito Santo, né? De você ser batizado pelo Espírito Santo. De você ser. Você ter uma experiência sobrenatural mesmo, né? Então, nesse momento eu falei, cara, realmente, Deus tá movendo alguma coisa na minha vida. Né? Era diferente de tudo que você já tinha visto. De tudo que eu tinha visto. De tudo que eu tinha visto, né? Então, foi muito importante esse momento para eu ter um encontro com Deus, né? Aí eu encontrei com o Espírito Santo, eu tive esse contato, de saber, de ver milagres, né? De ver o sobrenatural de Deus ali, né? Mas também daí passou tudo isso, esfriei de novo. A gente precisa ter uma constância. Se a gente não tem uma constância, a gente acaba, né, se esfriando mesmo, é natural. E enfim, aí eu vivi, né, a gente viveu esse tempo nessa igreja, né, fazia parte do ministério de louvor ali, né, e eu e minha esposa... Aí lá você não era o líder de louvor, não, você só não fazia era. parte. Eu fazia parte do ministério, né, eu era parte daquilo. E né? você toca, canta? Eu toco guitarra, violão, você baixo, também? canto também. Então, assim, faço parte, eu faço aquilo que tudo que é instrumento, assim, a gente arranha, né? Sim. Mas o meu instrumento mesmo é guitarra, né? Então eu sou guitarrista. Meu filho é baterista. Baterista não é músico, você sabe. Tô brincando. O baterista, se bobear, nem é crente. Nem é crente. Os bateristas. Você sabia que o baterista quer morrer, Você sabia que tem um baterista lá na igreja que é filho do pastor, né? Filho do pastor Fábio. A gente brinca com isso. Você fala, você não é músico, cara. Mas é assim, a gente tá brincando. É assim, cara é bagaço. Mas assim, o meu filho tocou uma música sozinho, tinha 2 anos de idade. Olha só, prodígio. É um negócio, assim, como eu disse aqui no podcast, né? É um negócio sobrenatural, porque assim, eu não toco, minha esposa não toca, minha esposa cantou no louvor um tempo, mas era... outra época. Muito tempo, era tempo que era aquelas musiquinhas, sim, né? Não tinha como é que chama agora? Era o inário, né? Então era um negócio muito, né? Muito tempo atrás. E hoje não, né? Hoje com esse worship, é um negócio, as músicas mudaram, a unção mudou, né? Se renovou muitas coisas, né? Tem muita gente que fala, não sei o que, eu não gosto do worship, não gosto não sei o que, não gosto não sei das quantas. Mas, cara, sendo pro Senhor... a questão é que, sim, né? Você pode não gostar, né? Por exemplo, eu não gosto de pagode. Eu não sou fã de pagode. Vou ser bem sincero aqui. Mas, não vejo problema nenhum utilizar esse ritmo pra eu evangelizar as pessoas. Tem um cara lá na igreja, na Lagoinha Maringá, o nome dele é Jorginho. Meu Deus, cara, ele é pagodeiro. Nome, né? É, pagodeiro. O cara canta Jorginho, nome de pagodeiro. O cara já nasceu com um cavaco na mão, né? Mas, cara, ele canta muito bem dentro do pagode, ele faz cover de músicas gospel ali, cara, o cara é sensacional. E ele tá sendo usado pra evangelizar as pessoas, né? Que ele é uma ferramenta. Worship nada mais do que isso também, né, cara? Sim, mas que a gente vê tanta gente, né, falando, né, porque assim, tem os conservadores, né? A velha guarda, a parede preta. Tudo tem um motivo, né? A gente não tá fazendo nada disso. Sim. Mas enfim, a música ela é muito presente na minha vida, então eu sou muito... a minha vida é voltada pra música. E também. A Lagoinha, quando que chegou na sua vida? Então, aí eu fiquei esse tempo nessa igreja que eu estava, né? E no começo da pandemia, começou a pandemia ali, na verdade, as igrejas meio que pararam, foram pra casa, nisso aí eu dei uma esfriada também. Não era casado ainda, eu casei em 2020, né? Em setembro de 2020, vai fazer 4 anos, inclusive. Não vou falar a data do meu aniversário, fica aí a dúvida pra vocês, tá bom? E pra mim também. Para vocês que queriam saber, fica a dúvida. Vai ter que fazer outro podcast, vamos ter que assistir outra vez. Mas então, peraí, então vamos esperar um pouco a Lagoinha, então.
Então vamos falar dessa parte do seu casamento, então, pra gente encaminhar para isso. Me casei no meio da pandemia, né? A gente, na verdade, tinha planejado se casar no dia 4 de julho. Só que a gente planejou isso em 2019. Daí a gente fez os convites de casamento, mandou pros padrinhos, tudo com essa data, caneca. A gente fez uma caneca personalizada assim pros padrinhos, tudo com a data lá e acabou que não foi. Lockdown, tudo parado. A gente tinha contratado o buffet, tinha contratado o buffet só, se eu não me engano, né? E aí devolveram o dinheiro pra gente, beleza. Aí a gente esperou setembro. Né, dia 19 de setembro a gente casou no cartório e uma semana depois, dia 26, a gente casou na igreja. Na igreja. E aí, no meio da pandemia, as fotos do meu casamento, o pessoal tá tudo de máscara, né? Aquele casamento. Não conhece ninguém. Não conhece ninguém nas fotos. Aí aquele casamento reservado. Tem gente que nem foi convidado. que colocou a máscara. Mas foi bom pra gente, né? A gente casou num momento que financeiramente a gente estava meio apertado, né? E foi bom, foi bom. Eu só sei que tive uma aprovação antes do casamento, né? Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava e a gente estava no meio da pandemia, bem no meio da pandemia, ser demitido. Você pensa, não vou conseguir um emprego agora, não vou conseguir casar agora. Mas Deus foi tão bom que eu fui demitido, recebi meu acerto e consegui um emprego no outro mês, assim, de conseguir juntar um dinheiro ali pra gente fazer o casamento, né? Mas a gente casou no meio da pandemia, dia 26 de setembro, e a gente tá até hoje, vai estar até a eternidade aí, se Deus quiser. Mas foi um momento difícil, assim, pra gente, né? Na pandemia, pra todo mundo, no geral, né? Foi uma agora sim, agora vocês já estão na Lagoinha ou não? Ainda não? Aí a gente foi pra Lagoinha em 2021. 2021, na verdade. Falei 2020, né? 2020. Não, foi 2021. 2021 que a gente foi pra Lagoinha. Em setembro também, né? Então eu casei, a gente ficou mais esse um ano nessa igreja onde a gente ia, né? E minha esposa começou a parar de ir, né? Começou a parar por causa da pandemia, porque ela já não estava muito sentindo mais à vontade. E aí descobrimos que tinha Lagoinha Maringá. Por acho que era um podcast ou algo assim, ou uma mensagem do nosso pastor Fábio, né? Que ele lançava no Spotify, eu não me lembro muito bem. Minha esposa disse que descobriu que tinha Lagoinha, porque ouviu uma mensagem dele no Spotify, se eu não me engano. E a gente foi pra Lagoinha. Eu fui um culto. O primeiro culto que eu fui, a Lagoinha ficava num lugar que era cedido. Então, ela tinha um culto de manhã, que era o Maringá Hope lá, né? O culto de manhã era da Lagoinha e à noite tinha outro culto, né, Paulo? Era outra igreja que fazia outro culto. Então, era dividido, não tinha identidade da Lagoinha Maringá ainda, assim, o espaço Lagoinha Maringá, igual a gente tem hoje. Não tinha placa. Não tinha placa ainda da Lagoinha Maringá. E aí eu fui nesse primeiro culto, legal, gostei, mas ainda eu tava indo nessa igreja, né, que eu tava indo antes. Falei, não vou sair daqui por enquanto. Aí teve um dia que eu conversei com a minha esposa e falei, eu não consigo ir na igreja se você não tá comigo. Então, eu já não tô me sentindo mais à vontade aqui, vamos orar, e a gente orou e decidiu que a gente ia pra Lagoinha Maringá. Aí no primeiro culto da Lagoinha Maringá, lá no primeiro culto, né, que é do salão próprio, digamos assim, da Lagoinha, né, que a gente já mudou, a gente mudou desse Maringá Hope para um salão, e desse salão para o que a gente tá agora. E a gente vai mudar para outro maior, se Deus quiser. Maior. E aí, eu fui no primeiro culto que eu fui como membro da Lagoinha, foi no primeiro culto desse salão novo, né, da Lagoinha Maringá. E aí, decidi ficar lá. A Lagoinha Maringá começou como qualquer igreja que começa, né, como qualquer igreja nova, recente, né, começa. Com uma estrutura pequena, com pessoas ainda não qualificadas para aquilo que está fazendo, mas o que me atraiu na Lagoinha Maringá foi a mensagem. O pastor Fábio, ele é um cara sensacional, né, ele é um homem de Deus, assim, que fez com que a gente ficasse lá. O fato do meu sogro também ser pastor de lá, né, que também tem uma palavra sensacional, fez com que a gente continuasse ali na Lagoinha. Mas a palavra, o acolhimento, né, é aquilo, você tá vivendo um novo começo, né? Sim, é um lugar de novo começo. Então a gente viveu um novo começo, né? Eu saí de uma igreja onde tinha uma estrutura gigantesca, né, de louvor, disso, daquilo outro, para ir numa igreja onde estava começando, mas estava começando com o coração certo.
né, com as pessoas certas, né, com a visão certa. A Lagoinha tem uma visão, uma missão e um propósito. Eles estavam tudo dentro dessa visão, missão e propósito, né? E eu fui bem acolhido lá, né? Eu fui bem recebido. Todo mundo, todos os líderes, todos os membros, eu fui muito bem acolhido. E foi onde eu decidi ficar. Falei, eu vou ficar aqui, eu creio que essa igreja vai crescer. Meu pastor Fábio, numa conversa nossa, ele falou, Bruno, a igreja vai crescer porque nós cremos, nós estamos seguindo um caminho certo. E eu acreditei, e a gente está vivendo hoje algo extraordinário em Lagoinha Maringá, né? Não tem nem como dizer. A tua história acho que foi meio semelhante com a minha. Então, a gente também apareceu aqui na Lagoinha. Então, é aquilo, quando você vai Por um acaso, por um acaso não, que o Senhor nos direcionou, mas assim, foi um negócio muito... Mas é aquilo, você vai na igreja, por exemplo, eu fui na Lagoinha, né? Eu falei, não, eu não vou mais tocar, não quero, por enquanto não, Deus, eu não quero mais fazer nada. Deus falou, não, beleza, você vai sim. Porque assim, você vai na intenção então sua, você sempre teve um conflito com esse teu chamado. Conflito. Mas assim... vou, não vou, mas o conflito, não quero mais agora. Então, mas o conflito é muito por frustrações humanas, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que eu entendi, não... Quem tá no controle é Deus. Quem direciona a minha vida é Deus. Quem comanda o meu chamado, quem me direciona nesses caminhos é o Senhor. Então eu não tenho mais conflito com isso. Eu não tenho mais frustrações com isso, de forma alguma. Né? Porque quando eu me frustro com o meu ministério, eu acabo falando assim pra Deus, tô me frustrando com você também. Sim. E não, de forma alguma, não tô me frustrando com Deus e eu não quero viver isso novamente, não vou viver. Mas quando eu cheguei na Lagoinha, eu falei, não quero tocar, né? Não, vou ficar um tempo aí parado por enquanto, vamos ver o que vai acontecer. Mas quando eu entrei lá, pisei lá, eu senti algo diferente. Por mais que o Ministério de Louvor tava no começo, bem no começo ali, então era algo, não tinha bateria ainda, era no carrom, né? Todo mundo que tava tocando, tava indo bem, só que era tudo aquele negócio do começo, né? Tudo improvisado. E aí eu olhei e falei, me senti à vontade ali. Daí eu pensei, essa igreja precisa, né? Não tô falando que eu sou o suficiente pra igreja. Sim. Eu tô falando, eu posso contribuir, né? Mas ainda assim eu fiquei quietinho, né? Mas a minha sogra, a pastora Sueli, ela não aguentou. Ela foi pro líder de louvor da época, que é o Vanilson. Falou, Vanilson, meu genro toca de tudo. Toca violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, canta, dança, vira mortal. Só faltou falar isso. E eu nem toco bateria. Eu não sei o que... É que ela falou assim, não vou rebaixar. Não vou rebaixar meu genro por causa da bateria. E essa história da bateria é legal. Vou colocar no grupo também. Essa história da bateria é legal. Não que eu não toque, eu faço tudo status bem retinho ali, né? Ele um dia precisou tocar bateria lá. Eu falei, não, Vanilson, deixa que eu toco, que era líder de louvor na época. Rapaz, não sei como a galera não foi embora do culto, né? Porque eu fiz tudo errado lá e Deus me livre. Mas daí ela chegou lá, falou pro Vanilson, né? Daí o Vanilson chegou, colou em mim e falou, Bruno, você toca e tal, estão precisando. E eu falei, beleza, vamos lá. Daí eu falei, é Deus dando a resposta pra mim, né? E eu tô lá até hoje, né? Não pretendo sair da Lagoinha, só se Deus for um direcionamento de Deus mesmo. Me sinto muito à vontade no lugar onde eu tô, na posição onde eu tô, né? Entendo a liderança, me entendo como líder, me entendo como ovelha na Lagoinha, me entendo como membro da igreja também, né? A minha experiência também foi mais ou menos assim, né? Sim. A gente faz um mês que tá aqui na Lagoinha e assim, a gente foi muito acolhido, como você disse aí, o grupo de pessoas, o acolhimento das pessoas é diferente de tudo que a gente já viveu. Então, assim, e quando Deus nos trouxe pra cá, a gente tinha uma ressalva, acho que como todas as pessoas, você sair de uma coisa que você já tá montado e ir pra um lugar que tá se construindo ou reconstruindo, é muito difícil, né? E pra gente também foi assim a mesma coisa. Só que aqui a gente sentiu, assim, o amor dos irmãos, a confiança das pessoas, sem mesmo conhecer a gente. Porque assim, quem conhece a gente é fácil, eu te conheço, é fácil confiar em você, né? E confiar em você. Entendeu? Mas agora quando você não conhece, confiar, e foi isso que a gente sentiu, né? Esse amor, essa receptividade, foi mais ou menos, me lembrou quando eu cheguei aqui em Luanda. Eu tô há 14 anos aqui em Luanda. Quando eu cheguei aqui em Luanda, a gente foi em um outro ministério também. A gente foi muito bem recebido. Os irmãos abraçaram a gente assim, e não deixaram a gente sentir falta de São Paulo, por exemplo. Porque assim, São Paulo é muita correria, muita coisa. Então quando os irmãos abraçaram, os parentes da minha esposa moravam tudo lá. Então eu tinha muito medo quando a gente veio pra cá da minha esposa. Porque eu
A partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu vivo em qualquer lugar. Sim. O homem é assim, né? Mas a mulher não, a mulher, nasci, fui criada aqui, tem esse como é que eu vou apego, viver longe dos meus pais, como é que eu vou viver longe dos meus amigos, longe das pessoas que eu conheço a vida toda, então eu tinha essa preocupação. Eu já entrei em conflito com a minha esposa com isso, inclusive, porque eu falei, e se um dia a gente for pra outro país, você iria? Ela falou, não, eu não deixo meu pai, minha mãe, a minha irmãzinha, não deixo meus parentes, né? Então eu tenho, a mulher tem mais tem essa segurança, né, de falar assim, eu quero estar perto da minha família, né? Então quer dizer, aqui também, nesse novo recomeço da nossa vida, a gente foi muito bem acolhido. A gente chegou assim, os irmãos abraçou a gente de uma forma que inexplicável. E você, isso é uma característica da Lagoinha, né? Tô falando que outras igrejas não fazem, mas a gente compartilhou a mesma história da mesma forma. Entendeu? Então você foi o DNA. É o DNA da Lagoinha. Você foi bem recebido aqui em Loanda e eu fui bem recebido lá em Maringá. Maringá, que então 150 quilômetros de distância. Pois é, então é totalmente a mesma coisa. A gente vive a Lagoinha, a mesma Lagoinha que aqui em Loanda é lá em Maringá, né? Você tem a mesma Muito bacana, né? E agora vamos entrar na questão que você veio fazer aqui em Loanda hoje. Que é isso que a gente quer saber, né? O workshop que vocês vão fazer aí com o grupo de louvor. Qual é o projeto, o planejamento para esse workshop hoje? O que as pessoas do nosso louvor aqui vai ver, vai aprender, vai entender? Queria que você falasse sobre isso, que você pudesse expor para os nossos ouvintes sobre isso, né? Para a gente ver e ver que a Lagoinha está caminhando para o caminho certo. Esse workshop, na verdade, era pra gente ter feito há um tempinho, né? Antes de eu entrar no workshop, deixa eu só dar um testemunho rápido. Manda. Breve. Era pra gente ter feito um tempinho. Eu conversando com a Eliane, que é a líder do Ministério de Louvor aqui, e assim... Já era pra ter... A gente tá conversando desde o começo. Inclusive a irmã que precisava estar aqui, né? A irmã que precisava estar sentada aqui do nosso lado, né? Tá escondidinha aqui atrás. Vamos entregar. Ninguém falou que tinha regra. Era pra estar aqui. Mas eu tô conversando com ela desde o começo do ano, né? Quando a gente teve o Summer Camp lá em Paranavaí, né? Com o pessoal ali, eu conversando com ela. Começo do ano, eu e minha esposa descobrimos que ela tava grávida, né? E aí foi uma alegria pra gente. A gente tava tentando, foi na segunda vez que a gente tentou, deu certo ali. A gente descobriu que tava grávido, né? E aí a gente passou a gravidez ali praticamente toda, tudo dando certo, né? O comecinho foi um pouquinho complicado pra você se adaptar na gravidez, mas teve uma parte ali no meio que tava bem. Até a gente descobrir com 28 semanas que o nosso neném tava restrito, né? E que quer dizer isso? O neném, ele tá com baixo peso, tá pequeno, né, na barriga ali, não, pelo que eu entendi mais ou menos é que ele não estava se alimentando bem ali dos nutrientes que precisava se alimentar, não era por culpa da minha esposa, de forma alguma, porque ela sempre teve uma alimentação muito boa na gravidez, né? Sim. Mas é porque... Alguma anomalia alguma coisa, a médica disse que não tem às vezes não tem um motivo pra isso, não sei, né, mas às vezes não tem um motivo pra isso. E aí a gente descobriu que ele estava restrito, a gente descobriu que poderia vir antes, com 35, 34, 37 semanas ali, no máximo ali 37 semanas poderia vir o nosso filho. E aí a gente já ficou meio preocupado. Isso a gente descobriu no dia 2 de julho. Dia 2 de julho a gente descobriu isso. E a gente passou ali esse tempo ali, pensando, né, como que vai ser, né, ele vai vir antes, mas a gente sempre crendo, a gente sempre orando pelo nosso filho, o nome dele é Samuel. E no dia 21 de julho, enquanto eu tava na igreja, domingo à noite, ministrando louvor, na verdade eu tava no ensaio do louvor, e aí meu sogro, porque a gente sempre ensaia antes de começar o culto, 1h30 antes de começar o culto, a gente passa as músicas lá. Aí meu sogro, o pastor Paulo, chegou e falou, Bruno, a Carla foi pro Santa Casa, pro hospital, a pressão dela tá alta, né? Nossa. E aí eu já dei aquela baqueada, né? Mas ele falou, não, ela falou que tá tudo bem, beleza. Aí toquei o ensaio daquela forma, né? Eu tava ali ministrando, eu ia ministrar o culto naquele dia. E aí eu fiquei meio assim, né? Baqueado. Aí acabou o ensaio, a gente foi ali pra sala do pastor, que o pastor sempre libera a sala pra gente ali, pra gente ter um momento de comunhão com o pessoal. E minha esposa manda mensagem, eu vou ter que ficar internado aqui, né? É meio sério, né? Vou ter que ficar internado, mas... porque pode dar eclâmpsia, né? Pode dar eclâmpsia, né? Minha esposa teve. Teve, então, já sabe como é que é arriscado, né? Tanto pra mulher quanto pro neném, né?
E aí a gente ficou ali internado, ela teve que ficar internada. Só que eu ministrei esse culto, ministrei o louvor inteiro, né? Você sobe lá em cima e você fala, pô, é complicado, né? Você ministrar o louvor dessa forma, com esse peso, né, nas suas costas. Mas intencionalmente eu falei, não, eu não posso deixar isso me abalar, né? Eu tô ministrando para uma igreja, então aquilo que eu for ministrar para essa igreja, aquilo que eu for todas as minhas atitudes, tudo que eu ministrar ali em cima, eu vou estar passando para a igreja. Eu vou estar sendo responsável por criar um ambiente. Não tô falando eu, mas eu tô falando toda a adoração. Isso. Então eu não poderia ser negligente, né? Não tô falando para esconder, né, os seus sentimentos, de forma alguma. Você tá mal, você vai ter o seu momento de você. Mas é que na realidade você creu que o Deus que estava com você estava o tempo com todo, ela o tempo todo. Exatamente. E aí eu subi, ministrei, foi uma bênção, um louvor. Acabou o louvor, fomos pro hospital, eu e meu sogro. E aí ela ficou dia 21 lá internada. No dia 22 ela fez uma ultrassom, a Doppler, e descobriu que o líquido dela estava baixo. E no dia 22 a gente descobriu que ela tem que fazer uma cesárea de emergência. Aí no dia 23 ela faz essa cesárea. No dia 23 às 10h49 da manhã, pesando 1,290 kg, 38 centímetros o tamanho do meu filho, 38 centímetros, nasce o Samuel. Então ele nasceu um neném restrito, pequeno, abaixo do peso, pesando 1,290 kg. Então ele teve que ser entubado, né? Foi para intubação. Só que no mesmo dia Deus já começou a operar milagre ali, né? E, lembrando, minha esposa estava muito nervosa, ela estava muito preocupada, estava muito assustada, estava com a saúde dela e com o nosso filho, né? E aí ela acabou, fez a cesárea, nosso filho nasceu, deu tudo certo com ela, tá bem, né? E nosso filho nasceu, foi entubado, né? E no mesmo dia Deus já começou a operar milagre ali. O milagre, na verdade, é o nascimento do Samuel, né? Sim. A gente viu, conheceu, e isso é mais uma vez que eu tive um encontro com Deus, a partir do momento que o meu filho nasceu. Eu não conhecia o Jesus dos milagres ainda. Eu conhecia o Jesus de você sentar na mesa, eu conhecia o Jesus, né, das histórias, mas eu não conhecia o Jesus dos milagres na minha vida. E a partir daquele momento eu conheci Jesus. Jesus dos milagres. O Samuel é um milagre de Deus, porque, cara, nasci com 1,290 kg. Com 1,290 kg, 38 centímetros. É algo assim, né? E o nosso filho ficou... No primeiro dia ele saiu da intubação, ficou só no suporte de respiração. Sim. E ele ficou 15 dias na UTI. Dentro de 15 dias ele ficou na UTI. Depois da UTI ele ficou mais 10 dias. Ele saiu da UTI sem nenhuma intercorrência, sem nenhum tipo de problema. Saiu da UTI, foi para uma ala chamada UCIM, né, que é para a unidade de ganho de peso. E ele ficou ali mais 10 dias nessa ala para ganhar peso, para crescer, para se desenvolver. E depois dessa ala ele saiu e ficou mais 10 dias no quarto. Totalizando, a gente ficou 35 dias no hospital, né, cuidando aí. Então esse foi o milagre da sua vida. Esse foi o milagre da minha vida. Aí eu até comentei no começo, né, eu falei pra minha esposa, brincando com a minha esposa, eu não tenho um testemunho, né, o que eu tenho pra agregar, né? Agora a gente tem, cara. A gente tem o Samuel, um testemunho de Deus, assim, que moveu uma igreja à oração, né? Cada vez que você olhar pra ele, você vai lembrar. Lembro. Cada vez que eu olho pra ele, eu lembro cada vez que eu olho pra ele, eu vejo Jesus, cara. É impressionante, porque eu olho pra ele e falo, nossa, cara, eu sou tão pequeno pra receber algo tão grande assim da parte de Deus, né? E o filho muda a estrutura familiar. Muda. Você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais vai ser aquele Bruno. É por isso que eu comecei da tua história de infância, de juventude, porque nunca mais agora o Bruno se tornou um homem de verdade. Você acha que você... Tanto em Cristo como na pessoa, né? No caráter. Você acha que você se torna um homem quando você casa, por exemplo. Não. Você, assim, tem suas responsabilidades como marido, né? Como esposo. Mas, assim, quando nasce o seu filho, cara... Hoje eu vejo, né? Eu tenho uma família, né? Eu tenho uma criança pra cuidar. É engraçado quando o meu nasceu, eu olhava assim pra ele e falava, cara, só eu consigo fazer isso. Esse era o meu sentimento. Poxa vida, eu sou... Mas mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E a gente ele foi pra casa quarta-feira retrasado, a gente já tá ali se adaptando com ele. E ele tá bem, graças a Deus, saudável, tá evoluindo muito bem, ganhou peso. E assim, nenhuma sequela, nenhum problema físico, mental, nada. Nosso filho foi... Por isso que a gente fala, é um milagre, porque a gente tava ali no hospital com pessoas que tiveram o filho dentro do tempo esperado. A gente tava num quarto com uma mulher, cara, que assim, quando a gente já tava no quarto, né?
E ela teve a neném dela nasceu com aquele probleminha aqui, que o lábio é aberto lábio aqui. leporino, né? Isso, exatamente. Só que ela não nasceu só com isso, ela nasceu com alguns problemas no fígado, se eu não me engano. E assim, a gente ficou 10 dias no quarto com ela. No último dia que a gente ficou no quarto com ela, a menina foi pra UTI e a gente descobriu que ela faleceu, a neném, cara. Nossa. E assim, a gente tava vivendo aquele momento ali, era muito, muito intenso, sabe? Tava com medo. Não medo, não vou colocar medo, mas a gente tava passando por um momento intenso. Sim. Né? A gente sim. não duvidou de Deus em nenhum momento. Mas a gente passou por um momento intenso Mas ali. existe o receio da nossa carne, né? Sim, de falar assim, exatamente. será que pode acontecer igual, né? Exatamente. Mas quando Deus tem um propósito na vida... Não, acontece. Não tem E nada aí, que possa mudar. E aí a gente viu, né, tantas crianças ali passando por situações difíceis, né? Nosso filho nasceu prematuro e agora, assim, nasceu prematuro e tá tudo bem, sabe? Foi só uma fase difícil ali pra nós, né? Mas graças a Deus tá bem, tá em casa e tá firme e forte. Glória a Deus. Então vamos partir para o que você veio fazer aqui. Vamos partir para o que você veio Bora fazer lá. aqui, porque o povo ali já tá mostrando alguma coisa já pra gente. Tá mostrando uma mãozinha assim? Já tá assim, ó. Vai acabar isso aí. Mas assim, conta pra gente então, o que a gente pode esperar, o que a equipe de louvor pode esperar, né? Não é aberta ao público, né? Uhum. Mas pra equipe de louvor, o que nós vamos receber aqui na Lagoinha de Loanda, Uhum. esse final de semana? É importante dizer que a Lagoinha, no geral, ela tem uma estrutura de louvor que serve para todas as lagoinhas, né? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar com o pessoal do Ministério de Louvor hoje, é algo da Lagoinha, não é algo do Bruno, não é uma vivência minha, né? A gente tava até conversando ali, né? Tem muitas pessoas que entram no ministério e falam, eu já vivi, eu tenho uma bagagem disso. Amém, que bom que você tem, mas lembra que a gente falou, né? Quando você entra na Lagoinha, você tá disposto a viver um novo começo. Novo começo. Então, a sua bagagem, ela pode ser importante em um certo momento, mas a gente quer que você viva algo novo, né? Então, aqui no Ministério de Louvor, o que eu vou abordar com eles é como funciona a estrutura de Ministério de Louvor na Lagoinha e Ministério de Artes na Lagoinha, né? Legal. Não é só para Lagoinha Luanda, não é só para Lagoinha Paranavaí, Maringá, qualquer Lagoinha. Para todas elas servem. Todas servem, né? Então a gente vai conversar sobre como que funciona o Ministério de Louvor, quais são como que a visão, missão e propósito da Lagoinha se encaixa dentro do Ministério de Louvor. A gente vai falar muito sobre adoração, a adoração verdadeira, né? O que adoração é, né? Porque a gente pensa muito em adoração como forma musical, né? A adoração, ela é algo, a adoração ela se refere mais a estilo de vida, né? Sim. Então, se você é uma pessoa verdadeira naquilo que você faz fora do altar, isso é uma adoração. Não, você pode ser a pior pessoa do mundo e sobe no altar, você não está sendo um adorador verdadeiro. Não é porque você está tocando uma música... Não é porque você toca bem ou canta bem que você é um adorador. Você é um adorador, de forma alguma. Você é um adorador a partir do momento que você tem uma vida com Deus, né? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Ele sobe lá, ele vai lá tá ele, Isaac e o servo dele, né? Ele fala pro servo dele, fica aí embaixo, que eu e Isaac vamos subir e adorar. Então, assim, a adoração dele era um sacrifício naquele momento. Então, ele sobe lá com um cutelo, com uma faca, não sei, para sacrificar o filho dele. A maneira de adoração dele era essa, né? Sim. Então, e ele sabia que ele ia voltar, né? Tinha ali a convicção em Deus de que o milagre ia acontecer. Mas a adoração em si é isso, é o que eu sacrifico, né? É renunciar à minha carne, né? É eu ser verdadeiro naquilo que eu sou fora da igreja e dentro da igreja, né? Eu não posso ser incoerente com aquilo que eu vivo fora, com aquilo que eu vivo dentro, né? Então eu vou abordar muito isso de adoração, né? O respeito à liderança, porque nós temos lideranças que são líderes, que estão ali para conduzir você. A liderança, ela não é de forma alguma uma liderança, não pode ser uma liderança autoritária. Você tem que ser impulsionar as pessoas a viver algo novo, a viver o melhor momento da vida dela. Né? Então, ensinar que a liderança é isso, né? Você, não para a liderança, mas para a igreja, para o ministério. O seu líder tá fazendo isso para te impulsionar, né? E explicar sobre como é que a liturgia, né, da Lagoinha mediante o Ministério de Louvor, né? Então tem muita coisa que eu vou abordar ali, né? Que, por exemplo, por que a gente tem paleta de cor no Ministério de Louvor, né? Por que a gente tem um repertório de música, né? Por que temos líderes vocais, pessoas que ministram, né?
Vai ser mais ou menos isso que eu vou abordar ali nessa mentoria. Para quem tá no louvor, então, você não vai assistir isso ao vivo, mas o pessoal já tá até ansioso esperando, né? Com certeza. Mas o que eu pude entender nisso tudo é que a adoração é quem você é, não o que você canta. Não o que você canta, né? Porque música, ela não é... Na verdade, assim, eu fui num workshop do... Conhece o Alexandre Aposan, ex-baterista da Oficina G3? Rapaz, tocou com o Thales. Devo saber Alexandre quem é, Aposan, mas... o Alexandre Aposan, cara, fora da curva. Ele foi em Maringá, ele fez um workshop em Maringá, e ele falou uma coisa que me intrigou muito. Falou assim, não existe ministério de louvor. Se você for ver lá os ministérios, né, quando Paulo escreve lá os ministérios, você tem vários ministérios, mas você não tem o ministério de louvor. Né? Tem o evangelista, tem o apóstolo, né, enfim, mas você não tem o ministério de louvor. Então, seria mais um ministério de um grupo de louvor, né? E uma coisa que me intrigou muito foi quando ele disse isso, falou, não existe ministério de louvor, não existe algo que institui o ministério de louvor. A gente utiliza isso para nomear, para facilitar, né, para a igreja entender que é o ministério de louvor. Mas o louvor e a adoração é algo que a gente vive, né, que a gente contempla no nosso dia a dia. Não qualquer só hora você pode estar adorando e louvando. Qualquer hora, né? Então a gente contempla isso no nosso dia a dia, né? Então isso me intrigou muito, né? Porque a gente sempre tem essa questão, né? O ministério de louvor, isso, aquilo. Mas é sempre... A adoração, ela não tem a ver com a música. Só com a música, né? A adoração, ela é muito mais do que música. A adoração é muito mais do que música. Então a gente tem que entender isso. O ministério de louvor vai passar por esse entendimento hoje, se Deus quiser. Glória a Deus. Então olha para aquela câmera aqui, ó. E deixa uma mensagem para quem que você quiser, para os ministros de louvor, para as igrejas da Lagoinha. Bom, que Deus abençoe. Eu fico muito feliz por poder participar desse podcast. Primeiro eu quero agradecer a Batista da Lagoinha de Loanda pela oportunidade, o pastor Calazans pela oportunidade de estar aqui, a Eliane, né, o Rodrigo também pela oportunidade Ricardo, desculpa. Olha lá, todo mundo chama ele de Rodrigo, né? Eu vou ter que trocar meu nome, velho. Eu vou ter que trocar meu nome pra Rodrigo. Porque ele estava falando lá, eu fiquei com o Rodrigo na cabeça, cara. Mas eu agradeço a oportunidade e incentivo vocês, né? Você que tem um talento, você que tem o chamado para o Ministério de Louvor, faça parte desse ambiente, né? Entenda que a adoração é o seu estilo de vida. Viva a adoração no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para que você possa ser intenso aqui no ambiente de culto, no ambiente de louvor aqui. Tá? E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Amém. Que Deus abençoe, que essa igreja cresça muito, não só em estatura, mas em conhecimento. Que Aleluia. Cada um aqui possa ter o entendimento de que o que estamos fazendo aqui não é para nós, é para Deus. A gente está o tempo todo servindo ao Senhor, né? Que vocês possam ser destruídos por Jesus. Eu li um livro esses dias chamado Deus que Destrói Sonhos. E o autor falava assim, Deus é selvagem. Deus é um Deus selvagem. Então ele quer te destruir para te reconstruir em volta dele, né? Então que Deus te destrua completamente em pedaços que reconstrua você em volta dele para que você possa viver uma vida plena com ele, em nome de Jesus. Amém. Amém? E nós queremos te agradecer por esse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sair de Maringá para vir aqui, para ministrar pra gente. Sempre à disposição. Nós queremos te agradecer. Amém. Sempre à disposição. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. E para você que tá aí nos vendo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No YouTube, a Lagoinha Loanda, no Instagram, @Lagoinha Loanda, e no Merak, no estúdios que a gente tá aqui. É Merak Produções Brasil, @Merak Brasil no Instagram. Amém? Então não esqueça de seguir a gente, acompanhar para que você possa receber conteúdos desse tipo na sua casa, que possa edificar a sua casa, possa edificar a sua família, possa edificar os seus filhos. Amém? Amém. Amém.